Fala galera, tudo bem? Vamos lá então para a correção de prova aqui, administrador e contador. As duas provas em informática foram iguais, então a gente faz uma correção só para a Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina. Uma prova tranquila aí que a gente só precisa ficar atento a alguns detalhes aí que surgiram em relação até a recursos. Vamos lá. Considere um documento no Word 2019, configuração local idioma português Brasil. Ao redigi-lo, percebe-se que um parágrafo inteiro estava alinhado à esquerda. Assinale a seguir as teclas que foram acionadas. Então, olha só. Ele está dizendo que estava alinhado à esquerda. E aí, assinale a seguir as teclas que foram acionadas. A tecla de atalho para alinhamento à esquerda é Ctrl Q. Perfeito. Porém, vou abrir aqui o Word e mostrar para vocês, ó. Uma situação aqui que a gente tem que ficar atento. Porque quando a banca pergunta para a gente qual é a tecla de atalho de alinhamento à esquerda, tudo bem, Ctrl Q. Agora, quando ele diz assim, ó, o parágrafo inteiro estava alinhado à esquerda, assinale a seguir as teclas que foram acionadas. Aí as teclas que foram acionadas pode ser qualquer uma daquelas que estão na alternativa ali. Olha aqui, ó. Vou aqui para esse primeiro parágrafo, apertei Ctrl J e depois apertei Ctrl J de novo. Então quer dizer que o Ctrl J ele vai para justificar e depois volta para o padrão. O Ctrl E vai para centralizado e depois volta para o padrão. O Ctrl G vai para alinhamento à direita e depois Ctrl G volta à esquerda. Então, eu até posso afirmar que Ctrl Q é a tecla de atalho para alinhar à esquerda. Porém, quando ele diz ali, ó, que estava alinhado, assinale que teclas foram acionadas, aí a gente vai partir do princípio que se tiver essas outras aqui, como esquerda é alinhamento padrão, sempre que eu aperto novamente uma dessas teclas, exceto o Ctrl F, ele volta para o alinhamento padrão, que é o alinhamento à esquerda. Então, por isso que surgiu um recurso. Claro, se o recurso não for deferido, a tecla de atalho correta é Ctrl Q. Agora, se alguma banca perguntar para ti qual é a tecla de atalho para alinhar à esquerda, e aí não tiver nenhuma das outras, a gente vai no Ctrl Q. Sempre a gente vai no Ctrl Q, tá? Aqui é uma situação de que a banca precisava ter mais cuidado no fazer a prova. Questão 32. Trata-se de uma barra que fica localizada no canto inferior esquerdo da tela, abaixo do documento que está sendo editado no Word 2019. Observe que ela fornece algumas informações sobre o documento que está sendo editado. As informações se referem à barra, então toda essa barra aqui de baixo, galera, onde tem página, número de palavras, previsão de texto, acessibilidade e também a parte de zoom, o nome dessa barra, na real, é chamado de barra de status. Aqui a banca não sei de onde que tirou barra de revisão, nem no site da Microsoft tem barra de revisão, lá no site está escrito inclusive barra de status. Então, mais uma questão que a gente petrou recurso aí, porque aí nessa daqui fica mais flagrante o recurso. Porque lá no site da Microsoft, inclusive eu citei isso no recurso, está escrito barra de status. Em todas as situações, quando citam esse recurso aqui, está escrito barra de status. Então, não tem muito como fugir dessa situação. Tá? Mais uma que cabe recurso, mais uma questãozinha mal elaborada aí pela banca. Essa aqui não teria nem para onde correr, né? Vamos para a próxima. Essa provinha de administrador e de contador foi bem estranha, né? Porque tiveram vários recursos aí. Considerando as conexões de rede do Windows 10, configuração local, idioma português Brasil, sabe-se que o adaptador de rede ativado pode ser para uma rede Wi-Fi ou uma rede cabeada. Caso ele esteja configurado para uma conexão, mas não estando conectado a uma rede, diferentes versões do ícone da conexão de rede poderão indicar o status dessa rede. Sobre tal status, assinale a afirmativa correta. Então, eu vou chegar até lá nessa situação. Cliquei com o botão direito aqui sobre o item da minha conexão Wi-Fi, ou da tua conexão cabeada aí. Abri a configuração de rede e internet e vim aqui em alterar opções de adaptador. E aí eu vou ver aquela conexão que não está ativa nesse momento, que seria a conexão, por exemplo, né, eu estou ligado no Wi-Fi, então a minha rede cabeada está desligada, está desativada. Não há conexão para ela. E o correto é um X vermelho com um fundo branco. Tá? E aí, novamente, bisonhada da banca, né? Foi lá e diz um X branco sobre um fundo vermelho.
indica que não há redes disponíveis. E em nenhum momento cita aqui a situação de um X em vermelho com um fundo em branco. Então, mais uma questão que a gente entrou com recurso. Lá no recurso eu coloquei direitinho as imagens, então está tudo disponível lá para vocês, tá? Professor, quanto recurso, né? Até agora a gente respondeu aí 3 questões e as 3 passíveis de recurso, exatamente. A única que não caberia recurso de jeito algum seria 34. Tá? Mas as outras, a primeira até tudo bem, é mais frágil o recurso, mas a segunda e a terceira que a gente comentou ali são recursos bem fortes. O Word 2019, configuração local, português, traz os comandos distribuídos em guias, grupos e botões. Ao editar o documento, faz necessário inserir marcadores. Galera, esses marcadores aqui são o que a gente chama de marcadores de parágrafo. Tá? Já vou mostrar lá no Word para vocês. Para dar um destaque a uma determinada parte do texto. Assinale a seguir a guia o grupo onde se encontra o comando marcadores. Então, quando a gente for tratar de parágrafo, e de fonte, galera, a gente precisa lembrar que a gente vai para a guia página inicial. Só por isso eu já arriscaria as outras, tá? Tanto o grupo fonte, que seria negrito, itálico, sublinhar tipo de fonte, aumentar tamanho de fonte, tudo em maiúsculo, tudo em minúsculo e por aí vai, tá na guia página inicial. Alinhamento, marcador, numerador, mostrar caracteres não imprimíveis, tá tudo dentro do meu grupo parágrafo. Então, ele está citando especificamente no meu grupo parágrafo o recurso de marcadores. Tá? Então, se eu selecionar, não precisa nem selecionar, deixando o cursor parado dentro de um parágrafo e clicar em marcador, olha lá, ele vai ativar o recurso de marcador. Beleza, galera? Então, essas foram as questõezinhas de informática para administrador e também para contador na procuradoria. Beleza? Valeu, bons estudos, até a próxima. Tchau, tchau.